Ainda há desabrigados e desalojados. Muitos moradores seguem contabilizando os estragos, né, provocados por essa chuva muito forte. Pedro Dobal está conosco aqui e vai trazer mais detalhes. Diga, Dobal, bom dia. Bom dia para você, bom dia a todos. Mais de 15 mil moradores ao todo que foram afetados por esse temporal do último fim de semana em toda a região metropolitana, mais especialmente na zona norte do Rio e também na Baixada Fluminense. Entre os afetados estão cerca de 9 mil pessoas que precisaram sair de casa, segundo o governo federal. Mas as autoridades dizem que a tendência agora é que esses números comecem a cair, porque muitos moradores já estão conseguindo voltar para casa aos poucos, com o nível da água baixando. Em Duque de Caxias, no bairro Amapá, um dos mais impactados, por exemplo, finalmente a água começou a descer depois de 3 dias sem chover. Lá, cerca de 90 moradores estão provisoriamente em uma escola, entre eles 44 crianças e 9 idosos, mas a tendência é de que muitos deles já consigam voltar para casa ainda hoje. A gente tem a palavra da dona de casa, Ildete dos Santos, que está abrigada nessa escola com a filha, que tem necessidades especiais. Ela conta que teve a casa alagada e preferiu ficar na escola, justamente para priorizar a saúde da menina. Perdi tudo total. Minha casa recém-construída, né, que não é embolsada nem nada, aí perdi o que eu tinha através com essa chuva aí, com essa enchente que teve. Perdi cama, geladeira, fogão, até os medicamentos dela, a fralda dela que eu pego todo mês. Perdi tudo. Cheguei aqui sem roupa, sem nada. Aí aqui o povo faz doação de roupa, medicamento, alimento. Aí eu tô aqui desde sábado. Ainda ontem havia trechos em que o deslocamento tinha que ser de barco para não se arriscar com a água no joelho ou até na cintura. Mesmo assim, muitos moradores se arriscavam passando em meio à inundação. E a Severina Francisca, aposentada Severina Francisco, de 72 anos, foi uma das pessoas que precisaram se arriscar. Ela estava de cadeira de rodas, está se recuperando de uma cirurgia na perna, precisou usar um bote para não perder a consulta marcada. Eu não posso perder esse médico porque eu já vou fazer 2 meses de operada e eles marcaram para mim ir lá hoje. Eu não posso perder, eu tenho que tirar os pontos. Trabalhei muito para conseguir um lugarzinho próprio para mim aqui. Eu espero a proteção de Deus, que Ele nos ajude porque você está vendo a situação. É importante a gente trazer esse tipo de cobertura, dando rosto para as pessoas, porque muitas vezes são números, né? A gente traz tantos mil desabrigados, desalojados, pessoas que perderam as consultas médicas. Viram só números, se a gente não trouxer, como o Pedro Dobal trouxe aqui, a fala da Severina, que penou para conseguir essa cirurgia, passou pela cirurgia, agora tem um retorno e não consegue e está passando por isso. Provavelmente não tem uma troca de roupa seca para poder seguir até essa consulta, que ela não sabe se vai ter ainda uma senhora e com a perna operada, né, Dobal? É muito importante a gente dar rosto para essa tragédia que está acontecendo no Rio de Janeiro, porque tantos dias depois ainda é muita gente, né, sendo afetada. Isso, a Severina, ela perdeu muitos móveis na casa dela e ela, enfim, precisou da ajuda de moradores que, com um barco, com um bote, na verdade, levaram ela de cadeira de rodas. A cena é realmente muito chocante. Ela, no meio do alagamento, descendo do bote na cadeira de rodas e, claro, agradecendo muito a ajuda de todos os moradores, todos os parentes dela que ajudaram a fazer esse transporte, porque a casa dela continuava ilhada ainda na manhã de ontem. Ela tinha uma consulta marcada 12h30 no hospital de Saracuruna, também na Baixada Fluminense, também em Duque de Caxias, e foi o jeito que ela encontrou para conseguir ir até a consulta sem perder esse atendimento que já estava marcado. Ela tinha que tirar os pontos dessa cirurgia, tinha quebrado o fêmur há cerca de 2 meses e agora aguardava essa consulta. Ao todo, são 12 pessoas que morreram na região metropolitana. Outros dois corpos também já foram identificados. Ainda não há confirmação da causa da morte dessas 2 pessoas, mas uma delas tem fortes indícios de que foi por causa de afogamento. Até por isso, a Polícia Civil chegou a divulgar que o número de mortos tinha subido para 13, mas depois voltou atrás e disse que ainda espera um laudo conclusivo, um laudo definitivo, para de fato contabilizar essa outra pessoa que foi encontrada entre os mortos. Segundo o Corpo de Bombeiros, há 2 pessoas ainda desaparecidas, uma mulher de 46 anos
que desapareceu no sábado, quando o carro em que ela estava com o marido foi levado pela água em Belford Roxo. E na capital fluminense, na Zona Norte, os bombeiros procuram por um homem que foi levado pela correnteza na Pavuna. E nesse momento de muita dificuldade, a solidariedade tem feito muita diferença. Os próprios moradores se organizaram em grupos de mensagens, um avisa o outro quando precisa de algum alimento, de algum medicamento, ou até mesmo de ajuda para atravessar alguma área ainda alagada. E a gente lembra que a Band e a Central Única das Favelas também estão fazendo uma campanha para arrecadar doações para essas vítimas. Podem ser doados alimentos, roupas, produtos de higiene e limpeza e outros mantimentos na sede da CUFA, aqui no Rio de Janeiro, em Madureira, na Zona Norte, mas a campanha também aceita doações por meio do Pix. Isso pelo Pix soschuvasrj@cufa.org.br, repetindo, soschuvasrj@cufa.org.br.